Oi, eu sou o Gui e vou começar esse vídeo com uma história. Povos indo-europeus começaram a migrar para uma região. Ao longo dos séculos, eles desenvolveram diversas áreas do conhecimento como arte, matemática, filosofia, arquitetura e até mesmo esportes. Mas o que importa para o vídeo é que esse povo tinha tradições, mitos contados ao longo de diversas gerações, que fizeram parte do credo daquele povo. Divindades extremamente poderosas, seres de dimensões inimagináveis e heróis épicos. Bom, como devem pensar, o povo em questão é a civilização grega. Eles tiveram uma religião politeísta que cultuava diversos deuses e faziam sacrifícios de animais para eles. Para justificar e explicar seu credo, foram desenvolvidos diversos mitos, e esses vieram a se tornar o que hoje conhecemos como mitologia grega, que de longe é a mitologia mais influente da história. No entanto, ela tem muitas nuances, mistérios, versões para os mitos e, claro, coisas bizarras. E por isso eu decidi fazer esse iceberg. O iceberg épico da mitologia grega. Já deixarei avisos. O primeiro é que esse vídeo não é para falar de todos os mitos gregos. Se eu fizesse isso, o vídeo acabaria nunca. E outra é que os mitos que serão contados nesse vídeo foram selecionados a dedo por mim, considerando a relevância deles e meu gosto pessoal. Outro disclaimer é que os mitos têm diversas versões e autores. Então, se vocês quiserem ter mais conhecimento sobre eles e ver qual versão gosta mais, recomendo pesquisarem por conta. Agora sim, começarei o iceberg. Mitologia grega. Como dito anteriormente, a mitologia grega é o conjunto de mitos desenvolvidos pelo povo grego ao longo dos séculos. Eles surgiram em tradição oral e demorou um tempo para de fato serem registrados. E por isso diversos deles têm várias versões, onde certos personagens sobrevivem, outros morrem, eventos acontecem de formas diferentes, mas sempre há uma versão favorita entre os leitores e geralmente há um ponto onde os mitos se convergem. Hoje em dia, a mitologia grega e seus mitos se enquadram como literatura, ou seja, ficção. Não é mais uma religião politeísta como foi antes. Inclusive, o termo mitologia grega só foi surgir muito tempo depois dos gregos, e bizarramente é uma palavra que se baseia no grego. Afinal, mito quer dizer que é uma narrativa sagrada e tradicional, mas que não tem bem provas de ser verdade. E logia é um sufixo derivado do radical logo, que é grego e quer dizer um estudo específico e aprofundado sobre uma área. Ou seja, mitologia grega é nada mais nada menos que o estudo dos mitos desenvolvidos pelo povo grego, seus significados e impactos na sociedade atual, tanto em histórias ficcionais e até mesmo em religiões que surgiram posteriormente. Origem do mundo. Bom, assim como em toda religião, na dos gregos eles teriam uma razão para a origem do mundo e do universo, e ela está em Teogonia de Hesíodo, que é um poema mitológico feito entre os séculos 8 e 7 a.C. Já que isso é uma história, contarei como tal. Primeiro, havia o caos, o primeiro deus primordial. A partir do caos, nasceu Erebus, que era a escuridão, e Nyx, a deusa que representava a noite negra, e a terra, também conhecida como Gaia, que surgira logo após Caos. Logo depois de Gaia veio Tártaro, que representava o submundo. De Nyx nasceu Éter, que era o céu, e também de Nyx surgiu Hemera, que representava o dia, luz e o ciclo do amanhecer. Surgiu na terra as montanhas, o céu constelado, e nas montanhas viveriam as ninfas. Também surgiu o mar, fruto de uma relação com o céu, que era representado por Urano. Gaia e Urano tiveram 12 filhos titãs, e também tiveram outros seres como Ciclopes, que diferente da impressão de muitos, eles não são apenas monstros burros com apenas um olho, muito pelo contrário. Eles são muito espertos e, por sinal, são os responsáveis por forjarem os raios de Zeus. Outro ser memorável que Urano e Gaia conceberam, segundo a mitologia, são os Hecatônquilos, gigantes com 50 cabeças e 100 mãos. Urano desprezava seus filhos
e por isso os trancou no Tártaro, uma prisão dentro de Gaia, e a Titã Mãe também não gostava nada das atitudes de Urano. Então, Cronos, um dos filhos de Gaia e Urano, a pedido da mãe, castrou seu pai enquanto ele estava transando com Gaia e se tornou o primeiro rei dos deuses. Não! Roubaram meu pau! Castrado! Canalha! Mas Gaia percebeu que ele só castrou o próprio pai para o destronar e tomar seu trono. Então, ela profetizou que ele seria destronado por um de seus filhos. Titãs. Além de ser o nome de uma banda, se refere aos deuses gigantes que vieram antes dos olimpianos. Os titãs são os filhos de Gaia com Urano. E o deus dos deuses nessa época, o titã que comandava os titãs, era Cronos, que roubou o trono de Urano. Cronos era o deus do tempo e da cronologia, tanto que a palavra cronológico vem de Cronos. Cronos tem um, digamos, mandato conturbado, com muitos conflitos e profecias que ameaçavam seu trono. Origem dos deuses do Olimpo. Cronos teve filhos com outra titã, Reia. E sim, os dois eram filhos de Gaia e Urano, o incesto rolava solto mesmo. Mas você não deve achar tão estranho, porque até na Bíblia tem bastante incesto nos primórdios da humanidade. Afinal, a espécie tem que se multiplicar de algum ancestral comum, né? Bom, voltando à história. Reia e Cronos tiveram filhos. Hestia, deusa do lar, família, hospitalidade e vida doméstica. Deméter, a deusa da agricultura, Hera, a deusa da maternidade, casamento e fidelidade. Hades, que viria a ser o rei do submundo, e por fim, e não menos importante, Zeus. Com medo que um de seus filhos lhe roubassem o trono, Cronos devorou um a um. Mas, na vez de Zeus, Reia deu uma pedra no lugar. E é nessa hora que devemos lembrar que mitos não seguem lógica e que Cronos era o senhor do tempo e não da inteligência. Cronos comeu a pedra. E assim, Zeus se safou em Creta, na Grécia, dentro de uma caverna. Quem o criou foi Gaia, sua avó. Zeus sabia que deveria derrotar Cronos, só não tinha bem uma ideia de como faria tal coisa. Um dia, apareceu uma mulher desconhecida, o encarando, e ela se revelou Metis, a deusa da saúde e prudência, filha de Oceano e Tétis. Metis foi aliada de Zeus e o ajudou a desenvolver o plano para derrotar Cronos. Zeus libertou os irmãos exilados de Cronos. Depois disso, se passou como ajudante dele, por um tempo até que conseguiu a confiança do pai. E assim que conseguiu isso, batizou a bebida do próprio pai com uma poção feita por Metis. Após Cronos beber, ele vomitou os irmãos de Zeus. A partir daí, começa a titanomaquia, o conflito entre os deuses e os titãs, que durou 10 anos. O único titã do lado dos deuses foi Prometeu. Os Ciclópios e os Hecatônquiros também ajudaram os futuros olimpianos. Os olimpianos saíram vitoriosos. Os titãs que foram derrotados foram presos no submundo, e Atlas, por ser o maior braço direito de Cronos, foi condenado a carregar o mundo nas costas, ou o céu, dependendo da versão. Zeus e seus irmãos fizeram sua morada no topo do Monte Olimpo, a maior montanha da Grécia, que para muitos chegava a alcançar os céus. Zeus cuidaria dos próprios céus, Poseidon dos mares e Hades do submundo. Tudo isso foi decidido em um sorteio promovido pelo próprio Zeus. Mas teve trapaça aí no meio para Zeus ficar com a parte boa, Poseidon também ficar com a parte boa e Hades ficou com o pior. Prometeu. Iápeto era um dos titãs que existia durante o reinado de Cronos. Ele teve filhos, mas 2 foram mais importantes para essa história, estes sendo Prometeu e Epimeteu. Posteriormente, esses 2 foram os responsáveis pela criação dos seres vivos. Prometeu criou o homem, e era literalmente o homem, porque só tinham humanos do sexo masculino e não tinham que se reproduzir. E Epimeteu criou os animais. Em contrapartida, Zeus não queria que os humanos se desenvolvessem, pois ele era um deus muito egocêntrico. Então, eles não podiam ter acesso ao fogo, e esse fogo pode ser tanto literalmente o fogo comum em combustão, quanto o conhecimento. Prometeu, que era o criador dos homens, ficou muito triste ao ver que Zeus não queria deixar sua criação se desenvolver, então ele sorrateiramente foi ao Olimpo
e roubou o fogo de lá e deu para os homens. Zeus, ao descobrir isso, ficou extremamente puto e acorrentou Prometeu em uma rocha com correntes inquebráveis. Lá, uma ave ia descer todos os dias e comer o fígado dele. Já que ele era imortal, assim que ela terminasse, ele ia regenerar e o ciclo de dor se repetiria. Por sinal, após isso, todos os filhos de Prometeu nasceriam mortais, e isso se concretizou com Deucalion. Pandora. Após ficar sabendo do furto cometido por Prometeu, Zeus pediu que seu filho defeituoso, Hefesto, que era deus do fogo, metalurgia, vulcões, artesãos, ferreiros e tecnologia, criasse a mulher. Esta era Pandora. Então Zeus convidou todos os deuses do Olimpo para presentearem a primeira mulher. Afrodite a presenteou com a beleza, Atena deu destreza manual, Apolo deu habilidade de cantar, Poseidon a ensinou a nadar, Hermes deu astúcia e persuasão, e foi indo assim. Mas Hera, a esposa de Zeus, a presenteou com a curiosidade, e Zeus a deu um recipiente que nunca deveria ser aberto. Pandora foi colocada no mundo dos homens, entregue para Epimeteu. Ela passou muito tempo vivendo no mundo com Epimeteu, mas a curiosidade dada por Hera foi mais alta, e ela abriu a caixa. Assim, saíram todos os males e desgraças dos homens, restando apenas uma coisa lá no fundo, a esperança. Assim, surgiram as doenças, guerras e tudo que há de ruim. Por conta dos males que Pandora, sem a intenção, jogou sobre a humanidade, o mundo foi se tornando cada vez mais cruel e perverso. Pandora e Epimeteu conceberam Pirra, uma semideusa. Pirra começa um relacionamento com Deucalion, outro semideus. Enquanto tudo isso acontecia, vendo a perversidade que teoricamente foi colocada no mundo pelo próprio Zeus, ele reúne os deuses do Olimpo para decidir se deveria ou não exterminar toda a humanidade, para dar espaço a uma nova. Os deuses toparam, e em tom sádico, Zeus vai até Prometeu, só para anunciar que exterminaria toda a sua criação junto de seu filho. Mas Prometeu era mais esperto e sabia que isso ocorreria por ter o dom da profecia. Então, ele se comunicou profeticamente com Deucalion, avisando que Zeus estava preparando um dilúvio para matar toda a humanidade, e que era para ele fazer uma arca, para que ele e Pirra sobrevivessem. Deucalion até tentou avisar os outros mortais de que essa calamidade assolaria o mundo, mas eles não deram ouvidos. Quando o dia chegou e a terra foi tomada por um grande dilúvio, apenas Deucalion e Pirra se safaram. Zeus vê que eles escaparam e se enche de ódio e tenta reunir o Olimpo para exterminar eles também. A tua opção por esta coisa! Mas o pedido dele foi negado, pois os dois tinham um bom coração. No final, o planeta foi repovoado por Deucalion e Pirra, filhos de Pandora e Epimeteu. Monstros. Na mitologia grega, diversas criaturas monstruosas e que têm várias origens, como os Ciclopes e os Hecatônquiros, que foram gerados diretamente por Gaia e Urano. Mas a maioria dos monstros mais famosos da mitologia grega são filhos de Tifão e Equidna, como a Esfinge, Cérbero, Quimera, Hidra, Leão de Nemeia, e também aos monstros marinhos, como Caríbides, que era uma ninfa, e até mesmo Homero a descrevia como a divina Caríbides. Zeus jogou um raio em Caríbides quando ela era uma ninfa, e ela caiu no mar e se transformou em um monstro terrível. Caríbides é constantemente associada, especialmente na Odisseia, a outro monstro do mar, que é Scylla, que também era uma ninfa que virou um monstro. Só que nesse caso foi Circe que a transformou nessa criatura horrível. Por sinal, há criaturas que no imaginário popular são gregas, mas na realidade não são, como o Kraken, que na verdade é uma criatura mitológica da mitologia nórdica. Na mitologia grega também surgiram as sereias, como conhecemos hoje. Inclusive, elas têm certo destaque na Odisseia. Eu citei alguns dos monstros mais conhecidos da mitologia grega, e terão outros que aparecerão aqui. Mas saibam que geralmente os monstros ou são híbridos de humanos com animais, ou são animais normais, entre aspas, com atributos mais fortes, ou são criaturas horríveis e extremamente exageradas, com várias cabeças, aparência assustadora e que atormentam viajantes e frequentemente representam algum marco na jornada de um herói ou são meros obstáculos. É sempre assim. Bastardos do Olimpo.
Uma característica marcante de Zeus é que ele batia o recorde mundial em pôr chifres na Hera, que ironicamente é a deusa da fidelidade. O Zeus não podia ver uma mulher que seja mortal, ou não, que ele já queria meter o louco. Por isso que dentre os deuses do Olimpo, há vários que não são filhos de Hera. Inicialmente no Olimpo tinha Zeus, Hera, Poseidon, Deméter e vou considerar o Hades, mesmo ele não ficando muito no Olimpo. Zeus teve uma filha com Metis, e como devem lembrar, tem a profecia de que os filhos do rei dos deuses eventualmente se voltariam contra o pai. E temendo isso, Zeus engoliu Metis. Mas mesmo assim, dentro de Zeus, ela deu à luz e assim nasceu Atena. Ela saiu da cabeça de Zeus já adulta e com armas e armadura. Apesar dessa história bizarra, Atena nasceu dentro de um casamento, então não é bastarda. Zeus, depois de Metis, se casou com Hera e ele tem filhos, assim nasceu Ares e Hefesto. Agora falando dos bastardos, ou quase, Afrodite. Tem aquela história onde ela nasceu da espuma do saco de Urano, mas também tem a versão de Homero que diz que ela nasceu de Zeus e Dione, a deusa das ninfas. E já que Homero é o primeiro autor da mitologia grega conhecido, vou considerar mais a versão dele, apesar da versão de Hesíodo ser mais conhecida por causa de uma pintura que representa essa história. Dionísio, o deus do vinho, festas e orgias, nasceu de uma traição. Zeus engravidou Semele, mas Hera, a esposa de Zeus, ao saber disso, fez a mulher duvidar que de fato se envolveu com Zeus. E aí, ela pede pro rei dos deuses mostrar sua verdadeira forma. Ele faz isso, e ela morre queimada. Zeus pega o bebê que estava dentro de Semele no meio das cinzas e coloca em sua perna, continuando a gestação. Assim nasceu o Dionísio. Ártemis e Apolo são irmãos gêmeos, filhos de Zeus com Leto, deusa da modéstia e maternidade. Hera, ao ver mais uma amante de Zeus grávida, manda uma serpente enorme, Piton, perseguir a grávida. Leto se isola em uma ilha e Hera proíbe Lítia, a deusa do parto, de ajudar no nascimento das crianças. O parto de Leto demorou 9 dias de pura dor, mas no fim, as crianças nasceram. Ártemis é a deusa da caça e Apolo é o deus da música, luz, oráculos, medicina, artes, ordem, justiça, beleza, perfeição, harmonia, equilíbrio e razão. Além do mais, ele é considerado uma divindade solar, mesmo também existindo Hélio. Acontece que foram os romanos que associaram Apolo ao sol, não os gregos. Hermes é filho de Maia e, por sinal, é neto de Atlas e é fruto de mais uma pulada de cerca de Zeus. Ele é deus do comércio, velocidade, dos viajantes, dos ladrões, diplomacia, sorte, sono e de mais um monte de coisa. Os deuses gregos não eram muito humildes com seus títulos. O Hermes por si já é mais rápido que os outros, mas além de tudo, ele tem as sandálias aladas que o deixam ainda mais veloz. Atlântida. Trata-se de uma ilha fictícia mencionada por Platão em uma alegoria sobre a arrogância das nações. Atlântida era uma cidade com um grande império naval, que exercia supremacia sobre outras cidades. A cidade caiu em desgraça após falhar em invadir Atenas, então foi atingida por um forte terremoto, fazendo com que a cidade mitológica afundasse no oceano. É óbvio que isso aí só é uma lenda, Atlântida não existe. God of War é uma conhecida série de jogos que conta a história de Kratos ou Kratos, um filho bastardo de Zeus que em teoria não existe na mitologia grega, ao menos não como é mostrado no jogo. Ele é filho de Zeus com Calisto. A história dos jogos consiste na vingança de Kratos contra os deuses do Olimpo. O bom de guerra jurou lealdade a Ares, mas ao mesmo tempo, o Ares faz ele matar sua própria família, e isso faz ele desenvolver um ódio extremo por ele, e assim quebra o pacto com o deus da guerra e jura vingança. Ele é perseguido pelas fúrias e mata elas. Depois ele salva todos os deuses gregos de um plano cruel de Perséfone, e aí sim, depois de servir os deuses, com exceção de Ares, ele consegue sua vingança, matando o deus da guerra e roubando seu trono e título. Mas Zeus, ao ver que seu filho bastardo estava ganhando muito poder, decide matar ele. Não dá certo, isso só deixa Kratos mais puto, e no final de God of War 3 ele mata todos deuses do Olimpo, instaura o caos na Grécia e vai para a mitologia nórdica depois disso, e ainda passa um pouquinho pela egípcia, né, fora dos jogos. Os jogos God of War na época, que mostravam a mitologia grega, tinham muitas liberdades criativas, mas faziam isso de forma muito bem feita. Inclusive, há momentos que mostram a titanomaquia e eventos da mitologia que são muito bem retratados. O design dos deuses gregos é muito bom. Fora a gameplay frenética, sangrenta e enredo
enredo cativante que pega os deuses gregos, cria uma história, mas não descaracteriza eles. E quando muda um pouquinho a personalidade, como mudaram de Perséfone, onde ela não é tão ingênua assim, faz sentido, porque, pô, ela foi sequestrada e ela fica revoltada. Percy Jackson é uma série de livros e que ganhou um filme, que é basicamente uma história adolescente com descendente dos deuses do Olimpo. Tem 5 livros, mas eu assisti apenas o filme lá no ano de 2020. Eu acho que essa franquia descaracteriza muito os deuses gregos, chegando no ponto de até Atena ter filho, mas ela é uma deusa virgem, e aí inventam um monte de coisa, de que ela fez uma reprodução assexuada, mas não cola. Eu não gosto de Percy Jackson e só coloquei no iceberg por ser uma obra muito conhecida que se embasa em alguns conceitos da mitologia grega, mesmo achando tudo muito idiota. Hércules da Disney. A Disney tem uma conhecida animação chamada Hércules, que teoricamente conta a história do mito grego de modo mais lúdico e mais apropriado para crianças. Mas no final das contas, apesar do filme ser um clássico, ele tem nada a ver com o mito grego e tem diversas incoerências, pois todos os deuses gregos no filme são chamados pelos nomes gregos, mas Hércules é o título do herói em romano. Na verdade, o título dele em grego é Heracles. Claro que escolheram Hércules por ser mais popular e por chamar mais atenção. E de longe, Hércules é o herói e tem chance de até ser o personagem mais famoso da mitologia grega. Mas muitos não sabem a história real dele. A história original de Hércules. Em Tebas vivia um casal, Alquimene e Anfitrião. Anfitrião saiu para lutar em uma guerra. Zeus observava Alquimene e gostava dela. Então o deus dos deuses chega na casa de Alquimene falando que ela teria a chance de se deitar com ele. Então a sensata Alquimene recusa, pois jamais trairia seu marido. Zeus vai embora e volta após a guerra acabar, mas transformado em anfitrião, para enganar Alquimene e conseguir ter relações sexuais com ela. Zeus engravida Alquimene, depois o marido dela de verdade volta, e ela, sem saber o que aconteceu, consulta o vidente Tiresias. E ele explica que o cara que entrou na casa dela antes, na verdade, era Zeus. O anfitrião ficou contente e orgulhoso pelo fato de Zeus ter escolhido sua esposa para ter relações. A criança que nasceria de Alquimene se chamaria Alcides, mas depois de suas aventuras se tornaria Heracles ou Hércules. Hércules é bisneto do herói Perseu, rei de Micenas. Ele teve 3 filhos, Electrion, Alceu e Stênelo. Electrion sucedeu a Perseu, e sua herdeira seria Alquimene, esposa de Anfitrião, que era filho de Alceu. Eles eram primos. Stênelo se aproveitou de uma brecha e assumiu o trono após a morte de Electrion. Então o filho herdeiro do trono seria Alcides, certo? Talvez não, pois a mulher de Stênelo também ficou grávida, bem perto de Alquimene. Assim que Alquimene completa 9 meses de gravidez, Zeus declara que o próximo descendente de Perseu será o rei dos reis. E esse só poderia ser Alcides. Hera, vendo isso, faz de tudo para fazer com que o filho de Stênelo nasça antes. Então, antes de tudo, Hera faz Zeus, seu marido, jurar essa promessa no rio Estige. Isso tornaria a promessa mais, digamos assim, válida e sólida, pois o rio Estige liga o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. E depois, Hera também usa Ilítia para deixar Alquimene sofrendo no parto, e faz com que o filho de Stênelo nasça prematuro e seja o rei dos reis. Assim nasceu Euristeu. Hércules nasceu depois, junto de seu meio-irmão gêmeo, Íficles, pois há um fenômeno raro e real que ocorre quando a mulher libera 2 óvulos no mesmo ciclo menstrual e tem relações com 2 homens durante o período fértil. Hera, vingativa como era, eu tinha que fazer essa piada, premeditava um destino cruel contra os gêmeos mortais. Então Atena, vendo isso, vai atrás de Alquimene e avisa sobre os planos perversos de Hera. Então a mãe de Alcides confia na deusa dos olhos brilhantes, que coloca a criança em um bosque perto do Olimpo e vai caminhar com Hera. Acidentalmente, Hera e Atena se deparam com um bebê. Hera não sabia, mas aquela era a criança que ela mais odiava no mundo. Então, em um ato de solidariedade forçado por Atena, ela dá leite pro bebê, com tanto nojo que estava jogando apenas jatos na boca da criança. Assim,
Alcides ganhou seus atributos sobre-humanos, pois foi amamentado por uma deusa. À noite, Hera mandou 2 serpentes peçonhentas para o quarto de Alcides e seu irmão, mas Heracles segurou as 2 com as próprias mãos. E essa cena tem no filme da Disney. Hera ficou prostituta da vida pela humilhação, pois ela foi derrotada por um bebê. Então, ela decidiu esperar o bastardo virar um adulto para conseguir matá-lo. Ao longo de sua infância e adolescência, Hércules teve aulas de combate e até um pouco de medicina com Quiron, o mestre centauro. Já adulto, Hércules se casa com a princesa Mégara e tem um filho com ela. Hera esperou o momento mais feliz da vida de Hércules para fazer sua vingança. Ela foi atrás de Lissa, a deusa da loucura, e por sinal inspirou o nome do agente causador da raiva. Lissa jogou uma enorme loucura sobre Hércules enquanto ele dormia com sua esposa e filho. Então, o semideus viu coisas horríveis, criaturas, monstros e matou todos. Mas na verdade, quando tudo passou, ele viu que era sua própria família. Os deuses do Olimpo ficaram embasbacados com esse ato iníquo, e essa maldade promovida por Hera fazia parte do plano, pois seria uma justificativa para punir Hércules por seu ato. Zeus decidiu que Hércules teria que conquistar sua liberdade e reconquistar sua honra, realizando 10 trabalhos, que seriam decididos por Euristeu. No final das contas, os 10 trabalhos viraram 12, pois 2 de seus trabalhos foram anulados, um por interferência externa e outro porque Hércules foi remunerado para tal. Mas os 12 trabalhos foram matar o leão de Nemeia, matar a hidra de Lerna, capturar a corça de Cerineia, capturar o javali de Erimato, limpar os estábulos de Álgias, matar o touro de Creta, capturar os cavalos ou éguas de Diomedes, obter o cinturão de Hipólita, rainha das Amazonas, buscar os bois de Gerião, buscar os pomos de ouro no jardim de Hespérides e capturar o cão Cérbero. Hércules realizou os 12 trabalhos e foi consolidado como o maior herói da mitologia grega. Mas ele teve um final trágico. Sua segunda esposa, Deianira, ao menos eu acho que é assim que se pronuncia, faz o herói vestir um manto ou roupa sujo com sangue venenoso contaminado da hidra. Então, o semideus sofre muito e pede para ser sacrificado, e morre. Há aqueles que sugerem que Hércules se tornou um deus depois disso, mas eu não acho isso provável, pois antes ele já tinha negado um convite de Deus para o Olimpo após fazer seus 12 trabalhos. E o motivo que ele negou é justamente que Zeus não foi pai dele, ele só foi lá e fez ele, mas ele não criou o Hércules. Oráculo de Delfos. Era um lugar que ficava dentro do templo de Apolo. Lá as pessoas viam o seu futuro. A história desse templo e desse oráculo é que Apolo, quando descobriu da serpente que ficou perseguindo sua mãe, foi atrás do bicho para dar um cacete nele. E o animal estava dentro do Monte Parnaso, lá em Delfos. Com seu arco e flecha, Apolo matou o monstro. Só que o esconderijo da serpente tinha uma ligação com um santuário que viria a ser conhecido como Templo de Apolo. E aí, o cadáver da serpente em putrefação começou a emanar um odor no templo, que ao invés de ser carniça, era visto e sentido como um vapor mágico. E agora acaba a parte mitológica, porque isso aconteceu de verdade. Tinham sacerdotisas lá na vida real mesmo, que se chamavam Pítias, que aconselhavam as pessoas com supostas visões e clarividências. Quem relatou isso foi o historiador Plutarco. Quer outro plot twist? Geólogos, muitos anos depois, séculos depois, estudaram o local e descobriram que tinham substâncias tóxicas que vinham de uma fenda lá, e essas substâncias tinham um odor agradável e causavam efeitos alucinógenos, ou seja, estava todo mundo drogado ali, não tinha clarividência nenhuma. Rapto de Perséfone. Perséfone é a deusa grega da agricultura, da vegetação, das flores, dos frutos, das ervas e dos perfumes, geralmente associada à primavera. Ela foi sequestrada pelo deus do submundo Hades, que ficou encantado com sua beleza e a pediu em casamento, mas Zeus o advertiu, pois a mãe de Perséfone, Deméter, não queria sua filha se envolvendo com os deuses. Então, já que ele não a teria por bem, a teria por mal. Ele sequestrou Perséfone enquanto ela colhia flores com as ninfas. Hades fez de Perséfone a rainha do submundo. Deméter se dedicou a recuperar sua filha e não estava mais fazendo suas funções de deusa. Assim as terras tornaram-se inférteis e faltaram alimentos.
Deméter também se recusava a comer e começou a definhar. Por meio de Hécate e Hélio, ela descobriu o que Hades fez com sua filha. Então, com a ajuda de Hermes, ela foi até lá buscar Perséfone. Também há versões que dizem que Zeus mandou Hades devolver a garota. Perséfone tinha comido 6 sementes de romã, o que a deixou presa lá no submundo, até que Hades queira soltá-la. Então, ele topou a proposta de Zeus, que dizia que por metade do ano ela ficaria com ele e na outra metade ficaria na superfície com Deméter. Uma observação importante, e fazendo um paralelo bíblico aqui, é que na história de Adão e Eva, onde Eva come o fruto proibido, tem pessoas que falam que o fruto proibido não era uma maçã, e sim, que é o mesmo fruto que Perséfone come as sementes. E por sinal, em Dantes Inferno, Beatriz, a esposa de Dante, come sementes de romã para fazer uma aliança com Lúcifer. Ou seja, o romã é uma fruta muito associada, digamos assim, a pactos, sabe? A semente de romã meio que é uma aliança entre um ser e outro ser do submundo. Hades e Perséfone se amavam de verdade, tá? Apesar do rapto e tudo mais. Isso é esquisito? Demais. Mas é mitologia. Não busquem lógica. Juramento de Hipócrates. Hipócrates foi uma figura real, ele é considerado o pai da medicina. A sua maior inovação foi acreditar que as doenças não eram causadas por deuses e superstição, e sim por causas naturais. Por isso há o Juramento de Hipócrates, que estudantes de medicina fazem quando se formam. Nele, o estudante jura por Apolo, Esculápio, deusa da cura, Rígia, deusa da saúde e limpeza, e Panaceia, outra divindade ligada à cura. O fato de no século XXI ainda ter gente que faz juramento a deuses gregos gera críticas, inclusive, se eu não estou enganado, até o Drauzio Varela fez um texto criticando isso, porque é no mínimo bizarro, mas também ao lado daqueles que veem isso como tradição. Então cada um tem sua opinião sobre isso. Amazonas. Eram mulheres descendentes de Ares que viviam onde atualmente ficaria a Turquia, na cidade mitológica de Temícera. Homens não podiam viver com as Amazonas e muitas delas tinham desprezo por eles, o que é mostrado principalmente na história dos trabalhos de Hércules, onde a rainha Hipólita só começa a admirar o herói quando ele fala seus feitos. Essa civilização não colapsou porque uma vez por ano elas tinham relações sexuais com homens de outros reinos, apenas com a finalidade de se reproduzirem. Os meninos que nasciam eram mortos, enviados a seus pais ou soltos no mundo. As Amazonas ficaram muito conhecidas quando a DC Comics criou a Mulher Maravilha, e é uma das heroínas, se não a heroína mais conhecida de todos os tempos. Inclusive, um dos vilões da Mulher Maravilha é o próprio Ares, e também há histórias onde a feiticeira Circe é vilã também. Homero. Homero é o nome associado como autor de muitos dos maiores mitos da mitologia grega. Ele teria nascido em 928 a.C. Não há muitas informações sobre a vida dele em si, inclusive há aqueles que acreditam que Homero não existiu e é apenas um nome fictício usado por vários autores diferentes. É tipo o que falam de Sócrates. Dizem que Sócrates é um personagem criado por Platão, pois ele nunca escreveu um livro. Tudo que temos dele são anotações do Big Plato. E com Homero não seria tão diferente. A diferença é que tem textos associados ao Homero. A diferença é que não tem uma prova dele fora dos próprios textos. Existindo ou não, Homero foi tão importante que um fucking período da história da Grécia se chama período homérico. As histórias de Homero foram fundamentais para a formação da sociedade grega, pois seus mitos reuniam muitos personagens icônicos como Aquiles, Menelau e Ulisses, e esses mitos pregavam esses heróis como modelos, tanto que essas figuras são descritas como irrepreensíveis, divinas, pacientes e astutas. No final das contas, assim como as religiões, os mitos gregos e Homero como seu principal autor têm importância até hoje. Guerra de Troia e Ilíada. Ilíada é o poema épico mais famoso de Homero, pois narra a Guerra de Troia, que realmente não dá pra fazer um storytelling aqui, porque demoraria uma eternidade e daria pra fazer um vídeo todo só sobre Guerra de Troia. Mas basicamente a Guerra de Troia foi um conflito entre aqueus e troianos. A guerra teria começado devido a uma disputa entre Hera, tinha que ser, não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, Atena e Afrodite, depois que Eris, a deusa da discórdia, oferece a elas uma maçã dourada, que seria dada para a mais bela. Zeus mandou Paris, príncipe de Troia, julgar quem era mais bela, e ele elegeu Afrodite, que
que, como recompensa, fez Helena se apaixonar por Paris, que a raptou. E isso causou a guerra, pois Helena era filha de Menelau, rei de Esparta. Os aqueus cercaram Troia por 10 anos e a guerra foi marcada pela atuação de heróis como Aquiles, para muitos o maior entre os heróis, e Ulisses, ou Odisseu. Os gregos fizeram um cavalo de Troia, um enorme cavalo de madeira, que encheram de soldados, e deram como um presente para os troianos, mas era uma armadilha, então à noite os soldados saem e zaralham Troia. A cidade de Troia de fato existiu e suas ruínas ficam na Turquia, mas não se sabe ao certo se esse mito do cavalo de Troia é real. Muito provavelmente não é, considerando que os gregos fizeram o cavalo justamente como última saída, pois nesse ponto Aquiles e outros heróis tinham morrido, e fora que conseguir recursos e toda a logística para carregar o cavalo seria difícil até hoje em dia, então provavelmente o cavalo de Troia é pura fantasia, mas há aqueles que acreditam em sua existência. Odisseia é a continuação da Ilíada, também escrita por Homero. A Odisseia conta a história de Ulisses ou Odisseu retornando para sua terra natal, Ítaca, mas demorou muitos anos e boa parte das pessoas achavam que ele tinha morrido, mas mal sabiam que ele tinha ido parar em uma ilha com ciclopes, cegado um deles que era filho de Poseidon, conseguiu a fúria do rei dos mares, foi parar em uma ilha onde Circe transformou a tripulação de Ulisses em porcos. Depois disso ele se comunica com os mortos, segue alto mar e é atacado por Caríbides e Sila, se ferra, perde a tripulação e fica preso em uma ilha onde é cativo por Calipso, uma ninfa que tenta seduzir o herói e torná-lo imortal. Ele nega e depois de um tempo preso, Atena convence os deuses de que era melhor libertar ele, e aí a deusa dos olhos brilhantes guia ele para voltar até Ítaca. Esse é um dos poemas gregos mais clássicos e é conhecido como uma grande obra-prima. O que me impressiona é que ele é nada linear. A história começa mostrando o reino sem Ulisses, depois mostra ele na ilha preso, depois conta a trajetória dele até conseguir a confirmação que chegará até Ítaca, e os eventos que colocaram ele nessa situação são contados em flashback ao longo das rapsódias. Homero amava flashbacks. Tifão é um monstro criado por Gaia para derrotar Zeus e libertar os descendentes titãs. Gaia copulou com Tártaro, que além de ser um deus era a parte mais funda do submundo, assim como Gaia, que além de deusa era meio que a própria terra. Então eles prenderam esse monstro lá e foram deixando-o escondido até a hora certa. Além do mais, Gaia convence Equidna, o único ser capaz de transar com Tifão, a virar parceira dele. E do relacionamento deles nascem muitos dos maiores monstros da mitologia, como o leão de Nemeia, Cérbero, Quimera, Esfinge, Órtoros e tudo que é de bosta. Chega um ponto onde Tifão está grande, sai do submundo e começa a subir pro Olimpo. Todos os deuses fogem pro Egito transformados em animais. Ou melhor, todos menos Zeus. Ele é desmembrado, depois Hermes volta para ajudar o pai. Os dois deuses o levam até as Moiras, que enganam o Tifão, o fazendo comer frutas venenosas que o deixam vulnerável. Assim Zeus o derrotam, jogando embaixo da terra. Mas as tentativas dele de sair teriam gerado o Monte Etna, que é um vulcão. Um dos outros deuses que não fugiram foi Hades, porque ele estava lá no submundo. Ele viu o caos que Tifão causou no submundo e ele percebe que os filhos do Tifão escaparam do submundo também. Agora deu caralho mesmo, viu? Mas um filho dele não escapou. Cérbero, um cão amedrontador de 3 cabeças, que ele pega como pet e deixa como porteiro do submundo. Origem dos deuses egípcios. Bom, lembra do mito do Tifão que os deuses fugiram pro Egito transformados em animais? Isso explicaria a mitologia egípcia, pois os animais que os deuses viraram condizem com alguns deuses, como Ares, que virou um leão, e o deus da guerra egípcio é Onuris. Apolo virou um falcão, que seria Horus. Ártemis virou uma gata, que seria Bastet. Hermes, um ibis, que seria Tot. Dionísio, um bode, que seria Osíris. Hefesto, um boi, que seria Ptah. E só Atena ficou na forma humana, porque ela estava toda quebrada depois de receber um golpe do Tifão. Toque de Midas. É um conhecido mito grego que conta a história do rei Midas. Ele foi rei de Frígia. Certo dia ele salvou Sileno, que estava bêbado como de costume e estava passando por Frígia. Então, Midas, vendo que ele era amigo do Dionísio, socorre o cara. Dionísio, tipo um gênio da lâmpada, deixou o rei escolher alguma recompensa. E ele escolheu transformar tudo que tocar em ouro. Assim, o desejo foi concedido. No começo, Midas gostou e saiu transformando as coisas em ouro. Mas quando ele foi comer, a comida dele virou ouro. Quando ele foi beber e o vinho tocou em seus lábios, se tornou ouro. E até mesmo sua filha, quando abraçou o rei,
virou uma grande estátua de ouro. No final, ele entra em desespero e implora para o desejo ser revertido, e o Dionísio o manda ir para a água corrente do rio Pactolo. Então, ele foi junto da estátua de sua filha, e a maldição saiu. Depois desse incidente, o Midas virou um cara mais humilde, e começou a ser mais solidário e menos ganancioso. Dessa história surgiu a expressão toque de Midas, que é usada para se referir a indivíduos que têm a capacidade de fazer algo prosperar, por mais que as chances daquilo prosperar sejam mínimas. Narciso. Narciso é um personagem filho de Céfiso, deus dos lagos, e da ninfa Liríope. Quando Narciso nasceu, o profeta Tiresias disse que ele viveria bastante, desde que nunca visse seu rosto. A partir daí, há divergências nas versões do mito. Há a de Ovídio e a de Pausânias. A versão mais famosa é a de Ovídio, onde Narciso cresceu e virou um jovem extremamente bonito, gerando interesse em basicamente todas as mulheres, e em alguns homens também. Meu Deus do céu. Certo dia, a ninfa Eco, que foi amaldiçoada por Hera, A Cleide sem calcinha. e adivinha o motivo? Porque Zeus comeu as amigas da Eco, mas ela se importava demais com elas e decidiu enrolar Hera, com um papo furado. Eco era conhecida por sempre querer dar a última palavra. Então, a maldição que Hera jogou sobre ela foi literalmente fazer ela apenas repetir as últimas palavras ditas a ela em uma conversa. Um dia, o Narciso estava andando por onde as ninfas que citei habitavam, e a Eco vê ele. Ela demonstra seu amor pelo rapaz, mas é arrogantemente rejeitada. Então as outras ninfas rejeitadas oraram para Nêmesis, a deusa da vingança, para que fizesse algo. As preces foram atendidas, e a deusa da vingança fez o Narciso se apaixonar pelo seu próprio reflexo nos rios, apenas fazendo ele ver a si mesmo. Ele só queria ficar se olhando e definhou até morrer. Mesmo depois de morto, ele ainda continuou se admirando no rio Estige, que é o rio que liga o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Após a morte de Narciso, Afrodite o transformou em uma flor homônima. A versão de Pausânias fala que Narciso se apaixonou por sua irmã gêmea e não por si mesmo. Isso é insano! E também tem uma versão mais antiga que é atribuída a Partênio, onde a história termina com um por causa de Narciso ao narcisismo, que é um transtorno de personalidade onde a pessoa tem falta de empatia, necessidade de admiração e se acha algo a mais do que é. Resumidamente, é uma pessoa com ego inflado. Todavia, pode ser um quadro clínico onde a pessoa tem que fazer terapia. Os romanos copiaram os gregos. Uma outra civilização icônica e que veio depois dos gregos foram os romanos. A cultura romana foi muito inspirada na grega, por admiração mesmo. Então eles pegaram vários aspectos dos gregos, como arte, cultura, arquitetura e, claro, a mitologia. Os deuses romanos são basicamente os deuses gregos com outros nomes, e eles foram tão importantes que os planetas do sistema solar e alguns meses do calendário receberam nomes que ou são os mesmos dos deuses ou são referências a eles. Júpiter é Zeus, Mercúrio é Hermes, e esse é um dos motivos do velocista da Marvel se chamar Mercúrio. Vênus é Afrodite, tanto que tem o quadro O Nascimento de Vênus, que mostra a deusa saindo do mar, e se vocês prestaram atenção no iceberg, sabem o porquê. Marte é Ares, Saturno é Cronos, Netuno é Poseidon, Terra é Gaia e Urano já é Urano na forma grega. Além do mais, há outras curiosidades interessantes, como Hefesto, que em romano é Vulcano, e ele é justamente o deus do fogo, vulcões e metalurgia. Ter inspirações não quer dizer que não hajam coisas originais. Existem deuses exclusivamente romanos, como Libertas, que é a deusa da liberdade, e Jano, que é a deusa das mudanças e das transições. Tanto que janeiro é uma homenagem a Jano, porque é uma transição de ano. Todas essas anexações e inspirações geraram o termo mitologia greco-romana, já que as duas são quase a mesma coisa e dá para estudar ambas sem muitos problemas. Tanto que é possível chamar divindades que têm seus equivalentes gregos e romanos de deuses greco-romanos. Sísifo. Sísifo era filho do rei Éolo e fundou Éfira, que viraria Corinto, a mesma da Bíblia. É um mestre da malícia, malandragem e até um pouco da felicidade. Ele é conhecido por ter enganado a morte. Calma, vou explicar com jeitinho porque essa história é muito foda. Sísifo estava vendo seu belo reino, até que ele viu uma águia carregando uma linda jovem. Ele só estava vendo e rindo da situação. Depois, recebe a notícia que Asso, uma divindade de um rio grego, estava procurando sua filha, que era a garota que estava com a águia. Sísifo fala com Asso:
e ele diz que ajudará se ele der uma fonte de água para a sua cidade. Então, a divindade faz a parte dela. Sísifo passa informações sobre a garota e Aspo vai resgatá-la. Mas, mal sabia ele que Zeus a sequestrara. Quando Aspo chega, Zeus joga uns raios e ele foge. O rei do Olimpo fica totalmente emputecido, pois queria fazer um sequestro discreto. Quando descobre que foi Sísifo que fez a primeira delação premiada da história, o filho de Cronos decide que o mortal pagaria com sua própria vida. Zeus manda Thanatos, que é o deus da morte, ir atrás de Sísifo. Quando a divindade chega, o mortal estava preparado e aceitava seu destino. Então ele fala para Thanatos que antes de morrer, ele queria ver as correntes do submundo que ele carrega de perto. Burro do jeito que é, o deus da morte dá as correntes para o mortal, que o prende sem hesitar e o faz cativo em seu palácio. Sísifo já sabia que Zeus iria atrás dele e se preparou, mas convenhamos que foi um ato muito idiota por parte do Thanatos. Já que Thanatos não poderia mais ceifar as almas, os humanos não morriam, e se parar para pensar, o Sísifo deu a imortalidade para todo mundo. Hades notou que tinha algo de muito errado, então ele viu que tinha a ver com Sísifo e foi atrás do Thanatos e do mortal. O deus do submundo salva Thanatos e leva a alma de Sísifo para o submundo pessoalmente. No mundo dos mortos, Sísifo vê Perséfone e nota sua personalidade ingênua e usa isso para escapar de lá de novo. Ele fala que não recebeu os devidos rituais fúnebres, então ela o deixa sair só para resolver isso. Mas obviamente, Sísifo some. Por sinal, ele mesmo pediu para sua esposa não enterrar seu corpo, pois tudo fazia parte do seu plano. O cara é o Light Yagami grego. Quando a alma dele volta pro corpo, ele foge. Ao saber disso, Hades vai atrás de Sísifo, mas ele tinha desaparecido. Puta que pariu. Eu quero saber quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do banheiro. Quem foi? Então ele manda Hermes vasculhar toda a Grécia. Mesmo assim, demorou demais, mas Hermes o pegou e Sísifo foi severamente punido. Ele foi condenado a um castigo no Tártaro, carregar uma pedra montanha acima que demoraria o dia inteiro. Quando chegasse ao topo, a rocha rolaria de volta pro chão e seguiria esse ciclo por toda a eternidade. Nos dias atuais, Sísifo se tornou um tipo de ícone da cultura pop com memes na internet, sendo uma das formas de representar trabalhos repetitivos e inúteis de forma criativa, satírica e cômica. Ícaro. Ícaro é filho de Dédalo, o inventor de Atenas que foi responsável por fazer um labirinto para Minos prender seu filho Minotauro em Creta. Minos aprisionou Dédalo e Ícaro na mais alta torre de Creta, porque o inventor foi meio que cúmplice de uma maldição na família de Minos e responsável indireto para o sequestro da filha dele, entre aspas. Mas na verdade não foi sequestro, foi fuga mesmo. Então lá em cima ele faz 2 pares de asas, um para si mesmo e outro para Ícaro. As asas eram de penas de pássaros e a cola era cera de abelha, e de alguma forma elas funcionavam e saíram voando. Mas Dédalo avisou a seu filho que ele não podia voar muito alto, pois o sol derreteria a cera que prendia as asas. Então Ícaro voou alto demais, a cera derrete e já era. Ícaro é muito conhecido, mas convenhamos que o real protagonista do mito é Dédalo. As pessoas hoje lembram mais do Ícaro pelo travamento na versão pirata do God of War 2. Zeus é um maníaco sexual. É um tópico que coloquei aqui que se refere ao fato de Zeus, mesmo sendo casado, se envolver com diversas mulheres. E por sinal, é casado com a fucking deusa da fidelidade. E se pararmos para pensar, grande parte das histórias da mitologia grega só acontecem porque Zeus tem uma luxúria muito alta. Uma coisa curiosa é que o rei do Olimpo às vezes se transformava para encontrar suas amantes, como fez com a mãe de Hércules, mas às vezes ele também se apresentava como animal, o que é bizarro. Argonautas. Era um grupo de heróis gregos tripulantes da nau Argo. Seus membros eram majoritariamente semideuses, e entre eles estavam Jasão, Hércules, Orfeu, Calais, Zetes, Autólico, Palemon, Asclépio, Eufemo, Atalanta e Ascalaf. O líder deles era Jasão, que estava na busca do Velocino de Ouro, a mando de seu tio, mas na verdade era mais uma tarefa impossível que foi dada para ele não voltar mais. Outra vez? Mas ele e os Argonautas conseguem pegar o Velocino
assassino, mas o tio babaca do Jazão não faz a parte dele do acordo que seria ceder seu trono ao sobrinho, então Medeia engana Pélias, tio de Jazão, falando que consegue rejuvenescê-lo. Assim que foi possível, ela hipnotiza as filhas de Pélias, que o assassinam brutalmente, cortando ele em 13 partes. Assim Jazão e Medeia assumem o trono de Louco. No entanto, Acasto, filho de Pélias, instiga o povo para se oporem ao reinado de Jazão. Assim, Jazão e Medeia fogem para Corinto. Lá o rei Creonte recebe o casal e seus filhos, ao mesmo tempo que instiga Jazão a largar Medeia para ficar com a princesa de Corinto, Creusa. Não tô zoando, essa é uma das formas que ela pode ser chamada. Jazão aceita a oferta do rei, mas no dia do casamento de Jazão e Creusa, a noiva foi enfeitiçada por Medeia. Creusa se queima com uma vela no meio do casamento e seu pai morre junto dela no incêndio. Os filhos de Jazão foram brutalmente assassinados por Medeia também. Que delícia, como é bom, que delícia, Cleide. Hefesto foi jogado de uma montanha. Hefesto, como dito anteriormente, é o deus da metalurgia, fogo, vulcões e artesãos. Ele mesmo sendo uma divindade meio que tem deficiência física, pois é manco, e tem algumas deformidades. Ele é filho de Zeus com Hera, a deusa da família e etc. E já que ele tinha essas imperfeições, foi literalmente jogado do Olimpo. E há versões que dizem que ele só adquiriu essas deficiências e ficou manco depois que ele caiu do Olimpo, o que faz sentido, né? O cara caiu de uma montanha. Hefesto se vingou de Hera, fazendo um trono dourado que não deixava sua mãe se levantar, uma vez que ela estava sentada. Quem o convence a soltá-la é Dionísio, que o deixa bêbado e o traz de volta em uma mula. Não tô zoando, isso tá na história mesmo. Ele solta Hera com a condição que dariam Afrodite como sua esposa. Eles têm um relacionamento mesmo. Todavia, para a surpresa de 0 pessoas, a deusa da putaria estava colocando chifres no primeiro aluno do Senai da história. Hefesto descobre por meio de Eros que era corno e arma uma armadilha, que é uma rede que prende Afrodite e seu amante Ares, o deus da guerra. Origem da Via Láctea. Quando Hera estava amamentando Hércules com jatos de leite, o bebê morde o peito da deusa, o que causou uma dor inimaginável, né? E ela desviou o jato de leite de tanta dor e ainda jogou o Hércules no chão. O jato de leite foi tão forte, tão alto, que alcançou o céu e criou a Via Láctea. Porra! E, por sinal, é por isso que a galáxia se chama Via Láctea, tanto por causa da aparência dela, quanto por causa dessa história aí. E se você não sabe, dá pra ver a Via Láctea a olho nu no céu, mas você tem que estar em um lugar com pouca iluminação artificial e com pouca poluição, ou seja, tem que estar no cu do mundo, mas dá pra ver sim. Nêmesis. Nêmesis é filha de Nix e é a deusa da vingança. Em uma versão do mito sobre a origem de Helena de Troia, Zeus, com sua piroca divina imparável, queria muito ficar com Nêmesis, mas ela não queria, então se transformou em Magança, e Zeus se transformou em um cisne, e assim eles copularam mesmo. Aqui é o guia da edição, galera. Eu só quis acrescentar uma coisa aqui. Também tem outra versão dessa história, onde Zeus se transforma em um cisne e estupra Leda. Vocês escolhem qual que é a versão mais bizarra aí. Já tô cansado. Eu quero te estuprar com muito carinho. Nêmesis, como Gansa, colocou um ovo. E esse ovo foi achado por pastores e entregue para Leda, a rainha de Esparta. Desse ovo nasceu Helena, a mesma da Guerra de Troia. Sinistro. Minotauro. O rei de Creta, Minos, pediu para Poseidon que o mandasse um belo touro para sacrificar em homenagem ao deus. O deus dos mares mandou o touro. O bovino era tão foda que Minos não sacrificou e anexou ele em seu rebanho, e sacrificou um bovino qualquer no lugar dele. Poseidon ficou tão puto por causa disso que pediu que Afrodite fizesse a mulher de Minos, Pasífae, se apaixonar pelo touro branco. E isso acontece. A outra versão em que é Eros, o cupido, que faz a Pasífae se apaixonar. Só de curiosidade eu citei isso aqui. Mas claro que uma mulher simplesmente não poderia ir lá e, copular com um touro. Então ela pediu para que Dédalo fizesse uma vaca de madeira que ela pudesse entrar e permitisse que o touro tivesse uma relação com ela. O resultado dessa relação foi o nascimento de um ser, metade touro e metade homem, o Minotauro. O Minotauro é trancado em um labirinto feito por Dédalo e seu filho. O príncipe de Creta é morto pelos atenienses e isso deixa Minos tão puto que faz aquele povo ter que sacrificar 7 mulheres e 7 rapazes para o Minotauro em seu labirinto. O tempo desse sacrifício varia, mas geralmente é falado que acontecia a cada ano.
Na terceira vez onde o sacrifício seria feito, Teseu chegou em Atenas e se dispôs a servir como sacrifício. Mas, se ele derrotasse o monstro, Minos teria que acabar com essa verdadeira praga sobre o povo de Atenas. Dédalo orienta Teseu no labirinto a mando da princesa de Creta, Ariadne. Teseu derrota o Minotauro. Ariadne, que estava apaixonada por ele, foge com o herói irresponsável. Dionísio repentinamente deu uma de Zeus e queria ficar com a Ariadne. Então ela é largada em uma ilha e foda-se. No final dessa história, tem uma vítima, o Minotauro, que morreu por nada. Cupido. Na mitologia grega, há personagens que são mais conhecidos pela versão romana, que é o caso de Eros, mais conhecido como Cupido, que é o nome romano dele. Ele é filho de Afrodite com Ares. Na Teogonia de Hesíodo, Eros é criado nos primórdios de tudo a partir do caos, junto de Gaia. E no Banquete de Platão isso também é descrito, que ele é uma divindade mais antiga. Mas também tem essa versão onde ele é filho de Afrodite e Ares, que convenhamos faz mais sentido. Mas não desqualifica totalmente a versão que ele veio do caos e que é algo primordial. Tanto que no Banquete de Platão tem toda uma reflexão, do amor, como ele é um sentimento importante, o que é paixão e tal. Recomendo lerem o Banquete. Ele é deus do amor e do erotismo, tanto que o nome Eros que deu origem à palavra erótica. Eros é apresentado como um garoto alado, com cabelos loiros e carregava seu arco e flecha, que, como devem saber, tinham flechas que faziam as pessoas se apaixonarem. Mas também tem uma habilidade oposta, com suas flechas de chumbo, que faziam as pessoas adquirirem uma aversão à primeira pessoa que vissem. Tem a famosa história de Apolo e Dáfne, onde Eros trola Apolo e faz ele se apaixonar por Dáfne com sua flecha, e depois atinge Dáfne com sua flecha de chumbo, gerando um amor não compreendido. E para fugir de Apolo, ela é transformada em uma árvore, a Árvore de Louro. Eros e Psique é um mito da mitologia greco-romana que se assemelha demais com contos de fadas, até mesmo começando com Era uma Vez. Sua autoria é associada a Apuleio, que sequer é grego, mas fez esse mito muito relevante. Resumindo, a história conta sobre Psique, uma princesa sendo a mais bela entre 3 irmãs. As 2 irmãs de Psique já eram casadas, mas a princesa original da Disney ainda não tinha seu amor. Os pais da protagonista consultam o oráculo de Apolo, e ele diz que o rei não terá um genro humano, mas será uma criatura que até Zeus teme. A princesa é levada até o topo de um penhasco. Zéfiro, vento oeste, leva Psique até seu par, ficando em um prado, que pode ser um paralelo latim com locus amoenus, uma tópica arcade que quer dizer lugar ameno. No lugar ameno, a garota encontra uma casa linda, uma voz bonita, mas desencarnada, a diz para ficar à vontade. Ela come, se diverte, canta, vai para um quarto e é comida. Mas é sério, ela nesse quarto bem escuro tem relações sexuais com esse ser da voz, mas não revela sua identidade. Eros permite que as irmãs de Psique a visitem na montanha. Elas vão e ao ver a vida que a irmã ganhou, ficam com inveja. As irmãs babacas convencem Psique a tentar ver a identidade de seu amado desconhecido, o que era proibido. Então, ela fez isso. Pega uma adaga e uma lâmpada. Quando seu amado meteu nela e dormiu, ela acendeu a lâmpada e viu que estava deitada com fucking Eros, ou Cupido. Ela deixa o óleo fervente cair em seu amado, e ele foge. Essa descoberta só deixa as irmãs de Psique com mais inveja ainda, afinal ela namorou o fucking Cupido. Ao saber que Cupido largou Psique, elas se oferecem como substitutas, se jogando do penhasco para que Zéfiro as guiem para Eros. Mas, vendo que elas são umas cuzonas do caralho, o vento oeste só as deixa se espatifarem no chão. Bem feito. Para reencontrar seu amado, Psique passa por provações feitas por Afrodite, que inicialmente pareciam impossíveis e só serviam para humilhar a princesa. Mas ela consegue passar por todas. Em especial, na última tarefa, Psique teria que ir até o submundo e pegar a beleza de Perséfone e armazenar em uma caixa, para entregar para a padroeira da putaria. Psique recebe conselhos de uma torre. Perséfone atende o pedido, mas a princesa, tomada por curiosidade, tal como Pandora,
abre a caixa e, ao invés de receber beleza, cai em um sono profundo. Ao mesmo tempo que isso acontecia, os ferimentos de Cupido se cicatrizaram e ele soube das provações que Psique passara e que ela estava dormindo no submundo. Aí ele vê que o amor é verdadeiro e ele vai resgatar sua amada e se casa com ela. Então Zeus dá ambrósia para a mortal, o que daria longevidade ou até vida eterna para Psique. E a primeira princesa que quase foi da Disney viveria feliz para sempre. Essa história tem muitas semelhanças com contos de fadas tradicionais, que foram adaptados pela Disney. Tipo, tem as irmãs malvadas como a Cinderela, tem elementos que lembram a Bela e a Fera, especialmente pelo fato de ser profetizado que Psique se casaria com um não humano, e claro, começa com Era Uma Vez. Além de que tem o sono profundo que cai sobre a princesa e seu amado vai despertá-la, o que lembra Branca de Neve e a Bela Adormecida, pois nas duas histórias ou a protagonista morre ou cai em sono profundo por feitiço ou é envenenada e seu amado a salva com amor verdadeiro. No caso do Cupido, ele acorda a Psique com uma leve espetada de sua flecha, que representa o amor. Essa história nunca foi adaptada de modo direto pela Disney, mas no ano de 1934, antes mesmo da Branca de Neve, a Disney lançou um curta chamado A Deusa da Primavera, onde a protagonista é Perséfone e o Hades é representado como demônio, o que considera um erro, pois literalmente o Hades dentre os deuses gregos não é o pior ou o mais maligno. Na verdade, ele é bem responsável e justo. Então a primeira princesa da Disney não foi Psique, e sim Perséfone, que é a princesa sim, pois é filha de Zeus, que é um rei, o rei do Olimpo. A Caixa de Pandora era um vaso. Sim, a Caixa de Pandora, nas versões originais do mito, tratava-se de um vaso ou jarra. O nome certo, entre aspas, do mito seria o Pote de Pandora. No século XVI, Erasmo de Roterdã, na hora de traduzir um mito, confundiu Pitos com Pixis, sendo que Pitos é vaso e Pixis é caixa. Então, desde que o mito foi traduzido para o latim, é conhecido como a Caixa de Pandora. Só para pôr mais curiosidades, o mito de Pandora tem semelhanças tanto com Gênesis quanto com o mito japonês sobre Urashima Taro. Urashima, em certo momento, é levado para os mares, pois sua tartaruga na verdade era filha do Senhor dos Mares, e ele fica um tempo lá. Ele deseja voltar, então recebe uma caixa que só deveria abrir quando estivesse bem velho, caquético e perto de morrer. Quando ele volta para a superfície, vê que se passaram 300 anos. Então ele abre a caixa e envelhece instantaneamente e recebe a notícia que naquela caixa tinha os anos de sua vida. Ou seja, naquela caixa teria a juventude dele. Mas já que ele abriu, ele perdeu isso. Origem dos centauros. Dá para dividir isso em duas partes, a origem da espécie centauro e a origem do Quiron, uma divindade centauro. Primeiro eu vou explicar a origem do Quiron, já que ele é uma divindade muito importante. Quiron é filho de Cronos com a ninfa Filira, mas ele estava casado com Reia, então isso foi uma traição. Acontece que enquanto ele copulava com a ninfa, sua esposa chegou no meio do ato, e por algum motivo, Cronos finalizou o sexo transformado em cavalo. Exatamente. Isto, cavalos, isto, bastante cavalos. E disso nasceu Quiron, metade homem, metade cavalo. Ele é basicamente o professor dos grandes heróis gregos. Ele foi professor do Hércules e Aquiles, mas tem um fim trágico durante os 12 trabalhos de Hércules, onde ele abdica sua imortalidade para acabar com seu sofrimento após ser envenenado e para libertar Prometeu de seu castigo eterno. Agora, essa origem dos centauros que eu vou falar não é a origem do Quiron, e sim da espécie, digamos assim, dos centauros. Tinha um cara chamado Ixion. Ele foi convidado por Zeus para um banquete no Olimpo. Lá, ele fica bêbado e dá em cima de Hera. Zeus nesse dia estava muito brincante. Então, para trollar o Ixion, ele faz uma nuvem chamada Néfili, com a forma de Hera. Ixion transa com a nuvem, achando que estava copulando com a deusa da fidelidade. Zeus, mesmo assim, fez nada, porque estava muito brincante mesmo. Não sei o que aconteceu com Zeus nesse dia. Após sair do banquete, Ixion saiu espalhando que comeu a rainha do Olimpo. Acreditar o plantado dela pra me comer, acreditar o prado dela pra me comer. Eu como o prado da Cleide dentro. Cleide, eu como seu prado igual dentro. Isso foi visto como blasfêmia por Zeus, então ele condenou Ixion a um castigo no Tártaro,
onde ele ficaria em uma roda pegando fogo, queimando por toda a eternidade. Ixion, na relação citada antes, engravidou Néfili, e dessa relação surgiu o primeiro centauro, e esse centauro começou a se relacionar com éguas, e assim nasceram mais centauros. A diferença de Chiron para os demais centauros é que, além dele ser uma divindade, ele não era selvagem, ele era muito inteligente, enquanto os centauros normais, digamos assim, eram verdadeiros bárbaros, tanto que tem uma grande chacina feita por eles nos trabalhos de Hércules. Tiresias. Tiresias era um homem que encontrou duas serpentes cruzando. Ele matou a fêmea, e já que nessa época não tinha televisão, o passatempo de Hera acabara por ser ver serpentes transando. Então, ela vê Tiresias como um macho escroto e o amaldiçoa, o transformando em mulher para ver como a vida das mulheres é mais difícil que a dos homens. Machista! Machista! Algumas versões falam que depois de virar mulher, Tiresias começou a se prostituir. Outras falam que ela ou ele virou uma sacerdotisa de Hera. Prefiro a versão onde Tiresias virou uma puta, porque é mais legal. Novamente, Tiresias, agora como mulher, achou duas serpentes transando. Então, ele mata o macho dessa vez. E Hera, vendo que ele virou um feminista e aprendeu sua lição, o transforma em homem novamente. Ah, bom, então assim sim. Mais pra frente, Zeus e Hera estavam discutindo para ver quem sente mais prazer na relação, homens ou mulheres. Hera acreditava que a mulher sentia menos e que era mais usada como um instrumento de prazer para o homem sentir mais. Já Zeus acreditava justamente no contrário. Então, os monarcas do Olimpo, digamos assim, chamam Tiresias para opinar. Afinal, ele já teria feito das duas formas. Então, Tiresias diz que a mulher sente mais prazer. Hera, babaca do jeito que é, por ele discordar de sua opinião, o amaldiçoa, o deixando cego. Galga, você é uma vaca. Zeus até poderia curar Tiresias, mas não queria entrar em conflito com sua esposa. Então, ao invés de curar a cegueira do homem, ele dá o dom da clarividência a Tiresias, o transformando em um dos maiores profetas da mitologia grega. Uma menção muito honrosa e importante de Tiresias na mitologia é na Odisseia, quando Ulisses se comunica com seu espírito, pedindo conselhos de como voltar para Ítaca. Deusas virgens. Na mitologia grega, há deusas que fizeram voto de castidade, entre elas a Hestia, deusa do lar, lareira, hospitalidade e vida doméstica, Atena, que dispensa apresentações, e Ártemis, que também dispensa apresentações. Em especial, Ártemis tinha seu grupo de caçadoras especiais. Elas juraram lealdade à deusa da caça, dedicadas apenas a ajudar nas caçadas dela. As ajudantes de Ártemis têm juventude eterna desde que não quebrem o juramento que fizeram, e parte desse juramento é que elas não teriam romances e seriam virgens para sempre. Uma outra curiosidade é que esse grupo de mulheres foi pedido pela deusa da caça no rio Estige. Os homens que, digamos, adulteravam entre aspas para seguidoras de Ártemis e a própria deusa da caça eram severamente punidos. Em especial ao caso de Acteon. Ele demonstrou desejo sexual pela deusa da caça e foi punido sendo transformado em um cervo. Há outras versões que falam que na verdade ele tentou se casar com Ártemis em seu templo, ou que ele teria se achado um caçador melhor que ela, mas o desfecho das histórias é o mesmo. Ele é transformado em um veado ou cervo e perseguido pelos próprios cães de caça que o matam. Cama de Procusto. Procusto era um bandido que habitava Eleusina. Ele tinha uma cama de ferro. O pilantra deixava viajantes deitarem em sua cama. Se os hóspedes fossem mais altos, ele cortava seus membros para eles caberem nela. Se fossem mais baixos, ele esticava suas vítimas, quebrando todos seus ossos e rompendo seus ligamentos. Ninguém ficava no tamanho certo, pois secretamente o vigarista tinha duas camas diferentes. Quem o deteve foi o herói grego Teseu, que prendeu o filho da puta lateralmente em sua cama, então cortou sua cabeça e seus pés. O mito de Procusto é interpretado como uma metáfora para a intolerância e imposição de regras. Édipo. O protagonista de um conhecido mito grego. Ele era filho do rei de Tebas e quando nasceu foi levado para o oráculo de Delfos. Lá é profetizado que ele mataria seu pai e se casaria com a própria mãe. Assustados com a profecia, os pais do menino pedem para um servo deixá-lo em uma região montanhosa próxima, com pés e mãos amarrados para ser devorado pelos animais. O servo não teve coragem de fazer isso e entregou o bebê para a cidade de Corinto. Em Corinto, Édipo foi adotado pelo rei e foi criado
criado como filho biológico. Édipo, já adulto, procurou o oráculo de Delfos, que repetiu a profecia contada a seus pais, mas ele achou que na verdade se referia a seus pais adotivos que ele achava que eram biológicos. Querendo evitar o destino cruel, ele fugiu de Corinto e foi para Tebas. No caminho, ele acha seu pai biológico, Laio, que estava indo pro oráculo por estar sentindo que seu filho estaria vivo e retornando. Os lacaios do rei exigiram que ele subisse na carruagem real. Ele recusou e foi agredido pelo próprio pai. Então, ele matou Laio e quase todos seus homens, mas ele não sabia que eram parte da realeza e muito menos que tinha matado o próprio pai. Quando Édipo chegou em Tebas, descobriu que o rei tinha morrido e que a cidade estava sendo basicamente feita de refém da esfinge, que devorava aqueles que não resolvessem seu enigma. Édipo resolveu o enigma e virou rei de Tebas, se casando com a própria mãe. Que tem a mãe gostosa, ai papo que tem o pai saradão. Anos depois, por meio de Tirésias, ele descobriu que ele mesmo que matou Laio. Jocasta, mãe e esposa de Édipo, comete suicídio ao ver que casara com o próprio filho. Édipo fura os próprios olhos, ficando cego, por antes já ter sido cego por não reconhecer o presságio real do oráculo de Delfos. Esse mito grego é muito importante. Dele vem o complexo de Édipo, feito por Freud, usado para explicar o desenvolvimento sexual infantil. Um detalhe é que o complexo de Édipo não é necessariamente uma questão sexual, muito pelo contrário, é até mais raro ser isso. Geralmente ele é apenas uma questão de afeto, um filho que gosta muito mais da mãe do que do pai, e pode ser o contrário também. Isso que o Freud estudou mais, mas também tem essa questão da fantasia sexual que já vai para um lado mais doentio, né, que ele estudou por ser um psicanalista. Ocorre quando a criança começa a notar as diferenças sexuais. Freud analisou em seus pacientes fantasias de incesto com parentes do sexo oposto. É um tema muito complexo, se vocês tiverem curiosidade, recomendo pesquisarem um pouco. Afinal, o Freud e toda a sua obra e estudo são muito importantes até hoje e fizeram a psicanálise. A esperança é o maior mal. Existe uma teoria que diz que na caixa de Pandora só haveriam males, e a esperança seria justamente o pior deles. Geralmente, essa teoria se sustenta com a filosofia de Nietzsche. Ele defendia que a esperança era um mal que só prolongava o sofrimento do homem, e podia levá-lo à loucura. Ainda outra teoria que diz que a esperança não chegou à humanidade, pois todos os males como doenças, guerras e etc. saíram da caixa, mas a esperança ficou ali dando a entender que a única coisa boa, entre aspas, contida na caixa ou vaso ou recipiente, não foi entregue para os homens. Ou seja, a única coisa boa nem chegou ao alcance da humanidade. Poseidon estuprador. Na Grécia Antiga, tinha uma cidade chamada Cecrópia, que era a mais desenvolvida entre todas as cidades-estados. Queriam que ela fosse renomeada, homenageando alguma divindade. E os dois maiores concorrentes eram Poseidon e Atena. Assim começou uma disputa, e aquele que desse o melhor presente para a cidade seria homenageado. Poseidon dá uma bela cachoeira, mas dela saía água salgada, e todos odiavam. Já Atena da primeira oliveira, a árvore de onde o azeite é extraído. Assim, ela foi homenageada, e a cidade foi rebatizada como Atenas. Com isso, o deus dos mares começou a nutrir um ódio pela própria sobrinha. Isso levou Poseidon a estuprar Medusa, uma sacerdotisa do templo de Atenas. Medusa era extremamente vaidosa e se achava mais bela que a própria deusa. Então, quando Atena soube do abuso, digamos assim, ela achou que foi com consentimento, justamente pela vaidade da mortal. Assim, ela foi amaldiçoada com uma aparência horrível de cobra, que transformava todos que olhassem para ela em pedra, justamente porque Medusa gostava de ser o centro das atenções. Após Perseu matar Medusa, Poseidon fala que realmente a estuprou e que sua sobrinha puniu uma inocente, mesmo ela contando a verdade em suas preces. Poseidon é um psicopata. Pégaso. Pégaso é o cavalo alado místico da mitologia grega. Ele tem um tópico separado, porque a origem dele é muito bizarra. Ele nasceu depois que Perseu decapitou a Medusa, porque quando Poseidon estuprou a Medusa, ela ficou grávida. E desse ato nasceu Pégaso. Pégaso é um cavalo porque Poseidon, além de ser deus dos mares, era deus dos cavalos.
Isto, cavalos. Tanto que é por isso que Poseidon invocava maremotos com formas de equinos, isso até aparece no God of War. Golden Shower de Zeus. Danae foi uma princesa, filha de Acrísio, rei de Argos. Acrísio não tinha herdeiros homens, e isso deixou ele desapontado. Ele procurou um oráculo, que o disse que seria morto pelo seu neto, filho de Danae. Assustado, o rei prendeu a própria filha em uma torre de bronze, mas, do nada, Zeus se apaixona pela princesa e se manifesta na torre como uma chuva de ouro, basicamente o Golden Shower. A Danae engravida desse Golden Shower divino. Assim nasceu Perseu, o herói que futuramente mataria a Medusa. Acrísio, vendo que a princesa estava grávida, manda seus servos jogarem sua filha e seu neto no mar, dentro de um baú ou caixão. Mas Zeus pediu para que Poseidon acalmasse os mares, então os dois ficaram vivos e chegaram até Cérvio. Depois disso acontecem os eventos do mito de Medusa, onde o rei Polidectes quer se casar com a mãe de Perseu. Temendo que o semideus se opusesse, mandou-lhe trazer a cabeça de Medusa, o que seria uma tarefa praticamente impossível. Mas ele consegue, e ainda petrifica o rei. Perseu depois disso participa dos jogos de Lárissa, e no arremesso de disco ou dardo, ele sem querer acerta a plateia, e quem estava lá e foi atingido foi justamente seu pai, Acrísio, que morreu no acaso. Kratos existiu. Na mitologia grega, há um personagem chamado Kratos, com C. A palavra Kratos quer dizer poder em grego. Kratos era um jovem forte, musculoso e sempre tinha uma expressão séria. Assim como o personagem do videogame, ele serviu os deuses. A diferença é que ele não se revolta e tenta matar todo mundo. O feito mais conhecido de Kratos foi sua participação no aprisionamento de Prometeu. Isso foi feito pelo próprio Kratos e sua irmã Bia, que prenderam Prometeu na pedra, onde ficaria sendo torturado por toda a eternidade. Esse personagem da mitologia grega serviu de inspiração para o videogame, especialmente pelo fato desse Kratos ser implacável, forte, sério, musculoso e ter servido aos deuses. Mas, como eu disse, esse aí era mais submisso e não se revolta, bem diferente do videogame. Fora que a aparência física é totalmente distinta. Aquele homem tatuado, com pele branca, careca, etc. é um design que foi feito especialmente para o jogo, inclusive há outros designs descartados. Espada de Damocles. É um mito que conta a história de Damocles, um bajulador de Dionísio, mas esse Dionísio não é o deus do vinho, é um rei tirano, um déspota, que governava Siracusa. Ele, de tanto puxar o saco do rei, basicamente disse que a vida dele era fácil e queria viver como ele. O rei topa trocar de papéis com o Damocles por um dia, mas com uma condição. Nesse um dia como rei, o Damocles ficaria sentado no trono com uma espada pendurada sobre sua cabeça, por um fio de rabo de cavalo apenas. A espada começou a enlouquecer o Damocles, e quando o rei voltou a seu posto, ele ficou aliviado. Esse conto, mito ou anedota é uma metáfora, afinal a vida de Damocles quando ele foi rei estava literalmente por um fio. Cânatos. É o nome de uma fonte em Náuplia. Lá, Hera renovava todos os anos a sua virgindade. Essa história está conectada com os ritos feitos para a deusa. Em Samos, a imagem de madeira de Hera anualmente era retirada e lavada no mar, o que representa essa fonte de Cânatos. Orfeu e Eurídice. É uma antiga lenda que conta sobre o amor desses dois personagens. Orfeu era um habilidoso poeta, cantor e músico. Ele tinha uma lira mágica. O poeta se casa com Eurídice, uma ninfa, mas sua amada é mordida por uma cobra e morre. Então Orfeu desce até o submundo para tentar convencer Perséfone e Hades a devolver sua amada. Ambos resolvem devolver com uma condição. Na volta para a superfície, ele deveria ficar em silêncio e sem olhar para trás. Mas, desconfiado que na verdade Hades estivesse passando a perna dele, ele olha para trás e a alma de Eurídice foi puxada de volta para o mundo dos mortos. Orfeu depois disso ficou oco, basicamente desenvolveu uma depressão, jogou sua lira fora e fez um voto de silêncio. Um dia, um grupo de Mênades querem que ele cante algo. Ele nega, então elas o matam desmembrando o cara. No submundo, Hades deixa o poeta reencontrar sua amada e a história acaba com um final relativamente feliz. Orfismo. É um conjunto de crenças atribuídas ao poeta Orfeu, que provavelmente não existiu, era só um ser mitológico.
Apesar do nome e da ideia, o deus mais cultuado nessa crença é Dionísio. No orfismo, ele é filho de Zeus com Perséfone. Dionísio foi morto pelos titãs. Zeus atinge os titãs com um raio, os transformando em cinzas. Dessas cinzas nasceu a humanidade, na crença órfica. Dionísio no orfismo é representado como Zagreu, um avatar de Dionísio que é uma reencarnação dele. Fanes. No orfismo, a origem do mundo é diferente. Nela havia um ovo cósmico. Após o ovo eclodir, nasceu Fanes, uma divindade hermafrodita que criou os outros deuses. Fanes deu o cetro de seu reinado para Nix, sua filha, que depois deu o cetro para Urano, que depois foi passado para Cronos e depois foi tomado por Zeus. Acredita-se que Zeus devorou Fanes para conseguir seu poder. Assim ele conseguiu reparti-lo com os olimpianos. Hermafrodito. Hermes e Afrodite tiveram um filho, e ele foi passear pelos bosques quando foi abordado pela ninfa Salmacis, que ficou perdidamente apaixonada pelo garoto, que tinha apenas 15 anos. Então, ela tentou seduzir o jovem, mas foi rejeitada. Então a ninfa abraçou o garoto muito forte enquanto ele estava despido no rio. Salmacis invocou os deuses, desejando que eles ficassem juntos para sempre. O pedido foi atendido, e os corpos dos dois se uniram, surgindo um ser intersexo. Ou seja, tinha os órgãos genitais masculinos e femininos. Esse era Hermafrodito. Esse nome serviu como base para a condição genética hermafrodita, e claramente é a fusão de Hermes e Afrodite. Homossexualismo. Na mitologia grega, há heróis e divindades que supostamente tiveram relacionamentos homossexuais. O mais famoso desses é Apolo, o deus de tudo que você imaginar. Apolo, que se apaixonou por Jacinto. Os dois passavam grande parte do tempo juntos. Zéfiro, o vento oeste, também amava Jacinto e ficou com muita inveja dos dois. Certo dia, Apolo e Jacinto estavam lançando discos, então o deus da música lançou um disco muito alto. Jacinto correu atrás para pegar, tipo um cachorro mesmo. Lá no céu, Zéfiro assoprou o disco, que atingiu o chão, ricocheteou e acertou o rosto de Jacinto, o matando. Também vale falar de Ganimedes, um príncipe de Troia que Zeus levou para o Olimpo para servir os deuses. O garoto era muito bonito, e isso teria sido o motivo do rei do Olimpo o raptar. A relação dele com Zeus era tão profunda que despertou inveja em Hera. Então, para se livrar do amante, Zeus o transformou na constelação de Aquário. Há esse tipo de história na mitologia grega, que serviu como munição para pessoas que defendem que basicamente a Grécia inteira era gay. Muitos dizem até que Aquiles era gay, e seu namorado seria Pátroco, mas na própria Ilíada ele é descrito como amigo de Aquiles. Fora que em Atenas tinham leis para proteger garotos de pederastas, e quando tinham relações homossexuais geralmente não era entre o povão, era mais na elite, e inclusive dependendo da circunstância e da falta de consentimento, a pederastia era crime hediondo e passível de pena de morte. Fora que a história que contei do Ganimedes foi registrada por Teógenes, que era gay, e para justificar seu relacionamento com o garoto, ele fez esse mito aí. Até Platão se opõe a isso e disse que os cretenses inventaram essa história de Ganimedes. Divindades inúteis. Na mitologia grega, há diversas divindades, no mínimo, estúpidas e com títulos toscos ou características bizarras, que é o caso de Hermafrodito, que é filho de dois deuses, mas tem esse fim peculiar. Também há Qualimos, que é literalmente o deus da estupidez. Há uma lista de divindades menores na Grécia Antiga, e entre elas as que achei mais idiotas são a Noia, deusa da demência, Momo, deusa da fraude, sarcasmo e ironia, e a divindade dos escritores e poetas, Siamites, deus do feijão, Arion, o deus cavalo, Pia, deusa da violência, e também tem outra divindade que achei, que é tão idiota que merece um tópico próprio no iceberg. Deus da ereção. Príapo, filho de Dionísio e Afrodite. Ele é o deus da fertilidade, mas como diria meu xará de nome, Guilherme Ananiza, esse é o deus da pica. O corpo real do meu pau. Ele foi amaldiçoado antes mesmo de nascer por Hera, a maior filha da puta da mitologia grega. O motivo da maldição foi inveja, pois Afrodite era considerada a deusa mais bonita, então Príapo ganhou um pinto enorme sempre ereto. Mas como assim, Gui? Isso é uma maldição? Primeiro, mesmo se não tivesse o que eu vou falar depois, é uma maldição sim. Porque imagine ter que se vestir tendo esse negócio aí que nem posso mostrar no vídeo. E de repente aparece aquele trabuco enorme. Não dá pra enrolar igual uma mangueira de
bombeiro. E outra que Príapo tinha seu Malaquias enorme e sempre ereto, apenas quando ele não queria ter relações. Quando ele queria, broxava. Quando o projeto da Brazes estava andando nos campos, ele viu Hestia dormindo. Príapo tenta se aproveitar de Hestia e se concentra, conseguindo manter seu instrumento ereto. Quando o convenhamos estupro estava acontecendo, um jumento dá um coice no Príapo, que acorda a deusa e distrai o deus da pica, empatando a falta dele. Assim, Príapo adquiriu ódio mortal aos jumentos, exigiu que sacrificassem eles em seu nome. E o bizarro é que isso aconteceu na vida real. Príapo tinha seguidores e eles sacrificavam jumentos para ele. Tem um equivalente romano do Príapo, chamado Mutunutúnuto, ou Mutunus Túnutus, parece nome de feitiço, que é um pouco menos escrachado que a versão grega, mas é o deus da pica. Semelhança com o cristianismo. A mitologia greco-romana tem muitas semelhanças com o cristianismo, e algumas foram apontadas previamente, como presença de um dilúvio, semelhanças entre Eva e Pandora, porque ambas foram a primeira mulher, e ambas cederam uma tentação instigada por uma entidade sobrenatural com viés maligno. Noé tem semelhanças com Deucalion, porque ambos eram homens bons, vivendo em um mundo tomado por iniquidade, e ambos receberam um chamado divino para construir uma arca e se salvar junto de sua família. Sansão tem semelhanças tanto com Hércules quanto com Aquiles. Hércules e Sansão nasceram de humanas com intervenção divina, mataram suas primeiras esposas, mataram leões com suas próprias mãos e foram traídos por suas esposas. Aquiles tem semelhanças com Sansão, tanto no fato de ser descrito como um guerreiro imbatível e porque ele tinha um ponto fraco, seu calcanhar, e já em Sansão, seu cabelo que representava poder, e ambos vão à ruína por causa de seus pontos fracos, porque o cabelo de Sansão é raspado e Aquiles é atingido no calcanhar. Também comparam Jesus a Prometeu, porque os dois são divindades, os dois amavam a humanidade, os dois foram torturados, os dois sabiam de seu destino e se sacrificaram. Também há um personagem chamado Asclépio, na mitologia grega, que nasceu de uma humana com intervenção de um deus, curava doentes e aleijados, era profeta e dava conselhos. O povo o amava, mas líderes influentes o odiavam. Revivia os mortos e foi morto justamente por causa de seus milagres, e acabou ressuscitando e ascendeu ao Olimpo, o equivalente a paraíso, depois dos Campos Elíseos. Na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, Paulo e Barnabé viajam para divulgar a palavra de Jesus Cristo. No capítulo 14, versículo 12, é dito: chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, pois era deste que falava. E na mitologia, há o mito da hospitalidade, onde Zeus e Hermes viajam para Frígia para testar a hospitalidade das pessoas, sendo que apenas na casa de Filemon eles foram aceitos. Como dito antes, Júpiter é o nome romano de Zeus e Mercúrio é o nome romano de Hermes. Na Bíblia, nesses Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé são recebidos por um homem que também se chamava Filemon, e ele também era de Frígia. Coincidência? Acho que não! Os deuses existiram. Evêmero, um escritor grego, em sua obra História Sagrada, criou uma teoria que viria a ser conhecida como evemerismo, por causa do seu criador, que defende que os deuses gregos existiram, mas como seres humanos. Na História Sagrada, Evêmero fala que alguns navegantes acharam uma ilha chamada Pancaia, e lá há um monumento para 3 reis, com data de nascimento, feitos e data de morte. Os reis eram Urano, Cronos e Zeus. A teoria defende que a mitologia grega pegou esses homens e levou eles ao patamar de deuses. Posteriormente, membros da igreja cristã usaram dessa teoria para desqualificar as crenças pagãs greco-romanas. Mas ai se alguém chegar em um cristão e aplicar o evemerismo na própria religião deles, porque dá para fazer isso. Tudo é culpa de Ananke e Aion. Ananke é a deusa da inevitabilidade, mãe das moiras, e personifica o destino, que é inalterável. E Aion é outra divindade do tempo, só que o tempo de Aion é ilimitado, diferente de Cronos, que tem uma cronologia, tanto que é de Cronos que vem essa palavra. O tempo do Titã é dividido em passado, presente e futuro, então Aion representa as eras e a vida após a morte, já que seu tempo é ilimitado. Se pensarmos nessas divindades assim, tanto Ananke quanto Aion sabem de tudo o que vai acontecer no mundo e no universo e fazem nada. Não que eles possam fazer algo, afinal o destino é inalterável.
Hefesto tentou estuprar Atena. Hefesto, após ser traído por Afrodite, se encontrava sem um amor. Certo dia, Atena, a deusa dos olhos brilhantes, foi até o ferreiro do Olimpo, pois queria fazer algumas armas. O deus do fogo deixou-se excitar por Palas Atena e a perseguiu enquanto ela corria dele. Ele com dificuldade a alcançou e tentou penetrá-la. A deusa não deixou. Quando o deus coxo ejaculou, seu sêmen caiu na perna de Atena, que com nojo limpou com um pedaço de lã e jogou no chão. Disso aí nasceu Erictônio, o primeiro rei de Atenas, segundo a mitologia grega. Eu sei nem o que falar de uma história dessa, é bizarro, mas mitologia não tem lógica. O jantar de Tântalo. Tântalo era filho de Zeus com Plota. Pela sua linhagem nobre, ele podia jantar com os deuses do Olimpo, mas ele não respeitava muito a hospitalidade de seus anfitriões, ele até roubava umas coisas. Um dia, Tântalo decidiu que ele que faria o banquete para os deuses. A comida está pronta, jantar agora tem feijoada. Quando o banquete feito por Tântalo começa, o prato principal do banquete era um cozido. Mas esse cozido era feito do próprio filho de Tântalo, Pélope. Como punição, ele foi enviado para o Tártaro e passaria por um castigo terrível. Ele ficaria em um lago cercado de árvores com frutas. Ele sempre estava com fome e sede. Quando ele tentava beber a água do lago, o nível da água baixava. Quando ele tentava comer as frutas, o vento tirava as frutas de seu alcance. Os deuses do Olimpo trazem Pélope de volta, mas faltava um ombro nele, pois a deusa Deméter comeu parte dele no banquete, sem saber que era carne humana. Então Hefesto fez um ombro de marfim para Pélope, e ele virou o rei do Peloponeso. Esse mito deu origem à expressão súplico de Tântalo, pois para Tântalo no Tártaro, até virou um jogo de palavras, os objetos que ele queria ao mesmo tempo que eram próximos, ficavam distantes dele. Aracne. Aracne era uma jovem extremamente boa em bordar. Ela começou a se comparar com a deusa Atena no quesito de habilidade. Quando Atena soube disso, ela ficou muito prostituta da vida e entendeu como desafio. Então a deusa da sabedoria desafiou Aracne para ver quem bordava melhor. Você tá falando sério? Quando Atena foi ver o que Aracne havia bordado, ela viu que a espertalhona fez um bordado das traições de seu pai. Atena perde a paciência, dá uma porrada na cabeça de Aracne e rasga o bordado. Decepcionada com o ocorrido, Aracne tenta se matar, mas é impedida por Atena, que transforma a corda que ela usaria para se enforcar em uma teia, transformando a mulher em uma aranha. É daí que vem a palavra aracnídeo, pois aracne quer dizer aranha em grego. E grande parte dos aracnídeos são aranhas, mas os aracnídeos em si são uma subclasse dos artrópodes, que contemplam aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaros e outros bichos nojentos. Caos é ordem. O caos na mitologia grega é representado como um verdadeiro nada, um vazio total, que precede toda a existência. Mas é a vontade e tédio desse nada que cria a terra e os deuses primordiais. O caos para a maioria das pessoas quer dizer algo sem ordem e harmonia, sabe, algo totalmente bagunçado. Mas no final das contas, dentro da mitologia grega, o caos que trouxe a ordem para o mundo, pois sem caos não teria vida, e sem caos não teria ordem. Não teriam deuses, não teria terra, o nada seguiria sendo o nada. Tereu e Procne. Tereu e Procne eram casados. Procne foi dada de presente para Tereu pelo rei Pandion II de Atenas, porque Tereu ajudou na guerra contra Tebas. Procne gostava demais de sua irmã e não queria ficar sem ela. Então Tereu pede para seu sogro lhe dar sua cunhada Filomela, e ele atendeu o pedido. Mas Tereu, no caminho de volta para Trácia, seu reino, violentou a própria cunhada e a prendeu, além de cortar a língua dela para ela não conseguir falar o ocorrido. Quando voltou para Trácia, ele disse para Procne que sua irmã morreu na viagem, mas em seu cativeiro, Filomela fez um tapete contando o ocorrido e o mandou para sua irmã em segredo. Procne, como vingança, esperou a festa de Dionísio, uma época onde ela poderia estar mais livre. Então, ela solta sua irmã e as duas matam Itis, o próprio filho de Procne, com Tereu, e o servem assado para o pai. Quando Tereu descobriu que comeu o próprio filho por meio das irmãs que mostraram a cabeça degolada de Itis, ele tentou matar elas, mas os deuses interviram. Procne foi transformada em uma andorinha, com um canto triste por causa da morte do filho. Filomela em um rouxinol, porque não tinha língua para cantar, e Tereu
virou uma águia. Pigmalião foi um rei da ilha de Chipre, que segundo o vídeo, também era um ótimo escultor. Ele ficou horrorizado com as indecências das mulheres do Chipre, então se isolou. Para não ficar sozinho, ele fez uma estátua de uma mulher para lhe fazer companhia. A estátua era tão bonita que Pigmalião se apaixonou por ela e chamou de Galateia. Ele implorou para Afrodite que pudesse encontrar uma mulher igual sua estátua. A deusa ouviu a súplica e a estátua de Pigmalião ganhou vida e virou sua esposa. Tiveram um filho chamado Paphos e uma filha chamada Metarme, ou seja, ele fez a primeira sex doll da história. Autocanibalismo de Erisictão. Erisictão era o rei de Tessália. Ele era muito babaca e não respeitava os deuses. Ele violou o bosque de Deméter, a deusa da agricultura. Ele derrubou diversas árvores consagradas à deusa e também destruiu um carvalho que era a árvore favorita dela. A punição do rei foi Eton, uma entidade que é a personificação da fome. A deusa da agricultura o colocou no estômago do mortal. Assim, ele fica com um apetite monstruoso e em pouquíssimo tempo come tudo em seu palácio e gasta todo o seu dinheiro com comida. Ele vende sua filha como escrava para comprar mais. Então, já definhando de fome e em desespero, ele começa a comer seus próprios membros e se devora. A outra versão do mito, onde Erisictão era filho de Triopas e Sila. Nessa história, ele tem a ajuda de gigantes para violar a mata de Deméter. Em especial, derruba uma árvore, que era um santuário para a deusa. Dríades, ninfas do carvalho, pedem a ajuda da deusa da agricultura. Então Deméter assume a forma de uma sacerdotisa e tenta abrir um diálogo com Erisictão, mas ele ameaçou tirar sua vida. Então, ao invés de pedir ajuda de Eton, ela pede ajuda de Nêmesis e Limos, que fazem a mesma coisa que Eton na versão anterior. E o desfecho é igual. Lúcifer. Na mitologia grega, há uma divindade chamada Eósforo, mas os romanos o chamaram de Lúcifer. Ele era associado à luz e ao amanhecer, tanto que a palavra fósforo vem desse nome. Ele era descrito como uma estrela brilhante. Ele deixa o céu, e quando ele chegou na terra, causou um imenso mal para a humanidade. Tanto no poema de Ovídio, Metamorfoses, quanto na Bíblia, as histórias são bem iguais, com a diferença que na Bíblia ele é chamado de Satanás, mas os dois são divindades que caíram dos céus para zaralhar com a humanidade. Eu deixei essa semelhança com o cristianismo aqui no final por ser mais macabra, porque é muito bizarro pensar que o inimigo dentro da religião cristã não surgiu na religião cristã, e sim uma crença pagã. Esse foi o iceberg da mitologia grega. Lembrando que com certeza esse vídeo tem nem metade de todas as informações sobre a mitologia grega. Eu não sou expert no assunto, eu só gosto das histórias e de conhecer mais os gregos. Lembrando que alguns tópicos foram retirados de um iceberg do Reddit, que deixarei na descrição, mas eu usei esse iceberg para fazer o meu próprio com minhas informações. Bom, eu acho que esse é o iceberg mais importante do canal, digamos assim, porque ele implica demais com uma cultura e toda uma crença de um povo antigo e que perdura até os dias de hoje, mesmo não sendo mais uma religião, se tornando mitologia e literatura. Há inúmeras expressões populares e palavras que derivam do grego e romano e de suas respectivas mitologias, além de, claro, provavelmente ter inspirado outras religiões e mitologias pelo mundo. Eu sou o Gui, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, dê o like e se inscreva no canal se não está inscrito. Esse vídeo deu um trabalho do cacete para ser feito. Agora sim, adeus, falou e tchau.